teria ali talvez os primeiros lugares para ele sentar. Paulo, ele era homem de bem. Ele é importante na sociedade. Todo mundo sabia quem era Saulo. Não era um desconhecido, não era um qualquer. Não era um cara que se converteu. Não, ele era um cara que ele tinha autoridade no tempo dele. Paulo, caminho de Damasco, você conhece a história. Foi ali, Jesus se apresentou a ele, porque tu me persegues, e ali, Paulo ali tem uma conversão de vida. Então quando Paulo ele fala isso, eu considero tudo como perda, por causa sublime do conhecimento de Cristo. Paulo fala de que, olha, tudo aquilo que eu tinha como identidade minha, tudo aquilo que me revelava de quem eu era, todas os cargos, todos os doutorados, todas as pós-graduações, todos os meus currículos, aquilo que falava de quem eu era, eu considero como perda por conta do conhecimento de Cristo. Isso para nós aqui tem que dizer algo no nosso coração, meu irmão, porque talvez esse tema de conhecer a Cristo, como nós vivemos num tempo onde a gente tem aí tudo liberado, pregações e pastores e bons livros, e vão mesmo atrás de bons livros, a gente às vezes não leva tanto a sério, ou talvez tanto temor, como aqui esse tempo da igreja aqui era levado. Porque esse tempo aqui, quando você falava que conhecia Cristo, você sabia exatamente o que Cristo tinha vivido, exatamente o que Cristo tinha passado. Paulo fala aqui, sublime conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Sabe, em nome de Jesus, primeira verdade aqui para nós, eu quero pular essa parte rápida aqui, mas eu não posso deixar de falar. A primeira verdade para nós aqui é de que quanto mais nós conhecemos a Cristo, como o pastor Evandro falou aqui semana passada, se nós conhecemos a Deus, nós precisamos entender que quanto mais eu conheço a Deus, eu preciso tirar coisas de mim e considerar como perda em nome de Cristo Jesus, amém? Meu irmão, em nome de Jesus, não é verdade que eu conheço a Cristo e eu não preciso largar as coisas do mundo e as coisas que eu carreguei na minha infância, talvez, as coisas que eu carreguei como verdades e não são verdades bíblicas. Não é verdade. Não é verdade que se o seu pai ou sua mãe talvez te ensinou com muito esmero, com muito amor, coisas e verdades, mas essas verdades não são bíblicas, não são a luz da palavra. E quando você se converte a Cristo, você não precisa deixar essas coisas. Não é verdade, é mentira. Nós precisamos entender que o primeiro passo para nós conhecermos a Cristo e de fato mergulhar no Evangelho é olhar para dentro de nós e falar: o que de mim não corresponde à palavra de Deus? Porque nós precisamos ser e somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus, glória a Deus. Não somos transformados à imagem do nosso pai terreno, não somos. Embora nós amemos, devemos honrar os nossos pais, é óbvio, é o primeiro mandamento de promessa. No entanto, se nós carregamos algo que vem contra a palavra de Deus, nós precisamos entender em Jesus aonde está. Não está, então eu sou transformado de glória em glória. E se transformado de glória em glória, em nome de Jesus, não é um gênio da lâmpada mágica. Ele vai lá, passa a mão lá na lâmpada, aparece o gênio, 3 pedidos. Não, meu irmão. Nós precisamos tomar o primeiro passo e tirar e considerar como perda o que essa manhã precisa ser considerado como perda na nossa vida. O que é essa manhã? O que nessa manhã nós precisamos entender e falar assim: isso é perda, não pode ser mais vivo dentro de mim. Ou seja, o que não condiz com a palavra de Deus é mentira. Então, em nome de Jesus, considere como perda por amor de Cristo. É a fornicação, é a blasfêmia, é a murmuração, é a gritaria, é aquilo que acontece no nosso dia a dia que só você sabe que você precisa mudar. Então é necessário considerar como perda quando nós conhecemos a Cristo. Não é possível, absolutamente, viver um evangelho de 20, 30 anos se você não ter liberado, não ter perda ao longo da tua caminhada. Em nome de Jesus, não é possível. Não é possível nós vivemos num evangelho onde não há renúncia. Não, isso não é evangelho. Evangelho é renúncia. Glória a Deus, meu irmão.
Evangelho é olhar a palavra do Senhor e entender e falar assim, Natália tem falado isso, é verdade, tem falado muito sobre contemplação, né? É olhar para o Senhor e ter falado assim, Senhor, eu preciso contemplar o Senhor na palavra. O que do Senhor não está em mim? O que eu preciso deixar de fazer? Isso é fácil? Não é fácil. Precisa de renúncia, de processo, de jejum, de oração, de confissão de pecado, de culto de oração. Precisa, mas em nome de Jesus é um objetivo da nossa vida. Glória a Deus, tem que ser esse objetivo. Não há possível, a palavra do Senhor diz, Jesus vai dizer, muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu aconteci, mas não entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia, meu irmão, e Jesus ele veio para subir a régua, Jesus não veio para deixar a régua como ele estava. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender. Paulo aqui nos dá aqui uma bela de uma orientação. Ele falou ali, ele considera tudo como perda, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus possa ministrar o seu coração essa manhã e possa, em nome de Jesus, deixar claro o que nós aqui precisamos considerar como perda, em nome de Jesus, amém? Meu irmão, eu não sei quantos anos eu tenho de cristão, alguns anos. Mas eu considero coisas na minha vida que eu ainda preciso entender, que precisam ser consideradas como perda. Nós precisamos entender que não é pelo tempo de cristianismo, não é pelo tempo de igreja, não é pelo quanto você conhece a palavra do Senhor, ou quantas vezes você leu a palavra do Senhor por inteiro, que você não precisa considerar coisas na sua vida como perda. E às vezes uma boa referência, às vezes não, uma boa referência para você é você ter um bom discipulado, um bom discipulador, que muitas vezes vai olhar e vai falar para você assim, tá bom aqui, mas precisa melhorar naquele ponto, pensa diferente sobre aquele assunto. Nós precisamos entender o que o Senhor quer para nós. Glória a Deus, meu irmão. Esses dias eu fiquei tão feliz, esses dias não, ontem, né? A Lívia falou que essa semana ela leu lá um devocional lá, que a Sofia está lendo, devocional do Spurgeon, do Billy Graham. Spurgeon é outro. Não, ela está lendo o devocional do Spurgeon, mas que seja. Ela leu um devocional X, e a Lívia foi ler o devocional, e ela falou que leu o devocional do dia do aniversário dela, né? E ela falou que ela foi, ajoelhou no chão da sala ali, né? E orou e chorou. E ficou ali chorando e tal, né? E ela falou assim que levantou, depois chorou, orou de novo, aí mexeu no celular e dormiu. Aí eu falei assim, é mesmo? Mas por que você chorou? Ela disse, não, porque me emocionou ali, aquele texto ali que eu li, eu fui orar ali, eu senti um negócio ali, eu chorei ali no chão. Eu falei, isso aí, filha, que tenha muitos mais choros. Mas eu queria entender o que ela chorou. Eu vou no devocional dela, vou olhar qual o versículo. Tô brincando, não vou fazer isso não. Mas é isso, meu irmão. Reino de Deus, Jesus vai falar, é das crianças. Quando Jesus fala que o reino de Deus é das crianças, Jesus não está falando para a gente ser imaturo, em nome de Cristo. Jesus está falando para a gente ser inocente como uma criança. Meu irmão, vamos combinar? Quantas vezes você abriu a Bíblia essa semana e você chorou? Palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quantas vezes a gente entrou na presença do Senhor com o coração totalmente, desarmado e falou, Senhor, emocionou com uma palavra. Em nome de Jesus, nós precisamos considerar como perda o orgulho. Em nome de Jesus, considerar como perda o muito saber. É muito bom, meu irmão, a gente estuda, tem muita coisa para a gente falar, mas a sinceridade da Bíblia ali, do coração, através da palavra do Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos considerar como perda, por amor do Evangelho. Glória a Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, eu vou pular aqui, e Paulo vai falar assim, quero conhecer a Cristo. Olha que determinação de Paulo. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Poder da sua ressurreição. Quem é o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos? Espírito Santo de Deus.
Então Paulo fala, quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, o Espírito Santo de Deus e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com Ele na sua morte. Meu irmão, para a gente avançar aqui, Paulo está dizendo para nós, em nome de Jesus, não há crescimento sem dor. Não há crescimento sem sofrimento, não há crescimento na palavra, não há intimidade com o Senhor, sem ali o verdadeiro sofrimento com Deus, sem a renúncia, não há crescimento. As dores do crescimento ali, né, do nosso corpo, quando a gente vai crescendo, os ossos vão crescendo, eles vão gerando dor, assim é na nossa vida com Deus, não há. John Wesley fala que ele não considera uma pessoa, John Wesley também é régua em alta dele, né? Não considera uma pessoa cristã que não tenha no mínimo 4 horas de oração por dia. Eu tenho até medo de perguntar se John Wesley passasse aqui essa manhã. E aí, quem vamos considerar para conversar? Começar a brincadeira de conversar. 4 horas, meu irmão, intimidade com o Senhor, leitura da palavra, sofrimento, porque vamos combinar, no começo a leitura da palavra e a oração não é agradável, depois vai virando agradável, depois vai virando um amor, uma paixão na nossa vida. Diz aí o Koji que está acabando a leitura da palavra, glória a Deus, meu irmão, o menino começou em novembro do ano passado, já está em Apocalipse, amando a palavra, amando a Bíblia. E a palavra do Senhor, Paulo vai falar isso, comunhão com o seu sofrimento e tudo mais. Eu quero pular aqui. Conformando-me como Ele a sua morte, para que de algum modo alcancei a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha recebido, mas que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo. Meu irmão, quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós vamos declarar quem Ele é e como Ele é. Glória a Deus. Semana eu estava na Pequena Família e dei esse exemplo lá. Você já viu, não sei se você já viu uma série ou um filme, né? Várias vezes a mesma série, o mesmo filme. Quem tem essa mania aqui? Em nome de Jesus, é a hora de confessar seus pecados? Eu tenho também, lá em casa a gente tem lá alguns filmes que a gente vê várias vezes. E se estiver passando ali, a gente vai ver várias vezes o mesmo filme. Aquele filme que a gente sabe até o que o cara vai falar, né, as falas, sabe tudo o que vai acontecer. Você pode fechar os olhos sabendo exatamente o que está acontecendo. É lindo isso, porque a gente em casa ama alguns, não vou falar aqui os nomes, mas a gente ama alguns. O interessante é que quando você vê várias vezes uma mesma coisa, talvez, não sei se já aconteceu contigo, mas comigo já, você começa a perceber alguns detalhes das cenas que você não via antes, né? Caramba, aconteceu tal coisa, nossa, agora essa fala tal, e começa a entender alguns detalhes só depois de você ver várias vezes. Meu irmão, assim é com Cristo Jesus. Quanto mais nós vamos conhecendo Jesus, quanto mais eu vou enxergando, quanto mais eu vou considerando as coisas como perda, quanto mais eu vou conhecendo Jesus, mais eu vou entendendo algumas relações, alguns atributos que eu não via antes. Alguns atributos de Cristo, quando eu tinha 11 anos, como a Lívia tem, eu não entendia. Hoje, com 43, eu entendo alguns atributos diferentes. E talvez com 50 eu vou entender outros atributos. E talvez com 60, outros atributos. E talvez com 80, se eu ainda estiver vivo, outros atributos. E talvez 90, eu quero já estar na glória do Senhor, vendo Ele ao vivo e a cores. Em nome de Jesus. Mas é assim, é um continuar. A palavra do Senhor, Ele vai dizer aqui alguns exemplos para nós. Eu queria que você abrisse aqui, por favor, a sua Bíblia, em alguns textos aqui. Jesus aqui, Ele vai dizer, em João 6,35, Jesus Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus, meu irmão. Então, quando você vai conhecendo Jesus, você vai entendendo que Ele é o pão da vida.
E talvez a sua necessidade hoje é ser alimentado desse pão da vida. Jesus vai dizer em João 8,12, vai um pouquinho para frente: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Um pouquinho mais para frente, João 10,7, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrarás e sairás e acharás nele pastagens. João 10,11, um pouquinho mais para frente, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quanto mais você vai conhecer o Senhor, você vai conhecer nos aspectos do Senhor que são importantes para a nossa vida no dia de hoje. Talvez hoje você precisa entender que o Senhor é a água viva, que vai fluir do teu ventre. Talvez hoje você vai precisar entender que o Senhor é o bom pastor, que é aquele pastor que vai cuidar da ovelha, que é aquele pastor que vai se doar. Talvez hoje você precisa entender que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas só vai entender quando você começar a ter relacionamento e conhecer Jesus na intimidade. Essa palavra de Paulo, quando ele fala conhecer a Cristo, é conhecer na intimidade. E eu quero que você abra aqui o texto, por favor, em Salmos 91, Salmos lindo. Em Salmos aqui, ele, no comecinho dos Salmos, ele vai dizer assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse diz ao Senhor. Aquele que diz ao Senhor é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele está ali vivendo com o Senhor, ele tem ali intimidade com o Senhor. Ele diz assim: esse é meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Meu irmão, você pode dizer isso ao Senhor? Aquele que diz, aquele que habita junto com o Senhor. O 3 ele vai dizer: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao seu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nós vamos poder declarar isso ao Senhor, mas tem algo inicial importante para nós entendermos: é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele diz ao Senhor, ele não diz do Senhor, ele diz ao Senhor. Ele está vendo o Senhor, ele está contemplando o Senhor, ele está sentando com o Senhor ali durante os dias. E o texto vai dizer: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito, para que te guardarem os seus caminhos. Ele vai falando, e no 15, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Promessa de Deus, meu irmão. Ele vai dizer para mim e para você, mas ele vai dizer aonde? Quando nós estivermos no lugar de refúgio e fortaleza, quando nós estivermos no lugar aonde ele está. Glória a Deus, meu irmão. Queria que o louvor subisse aqui para nós orarmos, mas enquanto o louvor sobe, sai comigo em Filipenses 3, por favor. Paulo vai dizer mais duas coisas para nós aqui. Um pouquinho mais para frente, Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo vai dar um conselho para nós, e além de nós
entendermos o Senhor, além de nós considerarmos coisas como perda, Paulo vai dizer para nós, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Paulo vai dizer para nós aqui, meu irmão, que durante a caminhada é necessário, em nome de Jesus, largar as coisas que para trás ficam. Significa não olhar para trás, não olhar para aquilo que te segura no passado, não olhar, esquecendo das coisas que para trás ficam. A palavra do Senhor vai dizer lá em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que traz esperança. O que nós precisamos deixar para trás? O que você, o que eu precisamos deixar para trás? As coisas que para trás ficam, elas ficam para trás. As coisas que não aconteceram talvez na sua vida, na minha vida, elas ficam para trás. Elas têm que ser ensinamento para nós, elas não podem ser uma prisão nos nossos pés. Eu quero orar por isso também aqui essa manhã. Em nome de Jesus, elas não podem ser uma prisão que te aprisiona no passado. Eu não sei, talvez, mas de repente uma traição que você teve. Se você olhar a palavra do Senhor, Jesus, se você conhecer Cristo, Ele vai poder dizer isso para você. Jesus foi traído e Ele avançou para o alvo. Engraçado isso, né? Porque se a gente for olhar esse texto de Jesus, quando Ele foi traído ali por Judas, Judas deu um beijo em Jesus, para apontar que ele ali era o cara que tinha que ser preso. Lembra dessa história? E o que Jesus fala para Judas? Amigo, o que vieres fazer aqui, né? Agora, um tempo antes, Pedrão, discípulo, um dos 3, chegou para Jesus e falou: não vai para a cruz. Jesus fala: arreda de mim, Satanás. Para o discípulo ele fala: arreda de mim, Satanás. E para Judas, que traiu, ele chama de amigo. Meu irmão, tem coisa na vida, na Bíblia, que a gente não está claro, mas eu entendo de que Jesus tinha um propósito de morrer na cruz por nós, e tudo aquilo que tiraria ele do propósito era tudo aquilo que ele colocaria de lado. Eu vou deixar para trás. Então, Pedro, eu não vou seguir o teu conselho, arreda de mim, Satanás, deixa para trás. E Judas, que traiu Jesus, ele estava cumprindo o plano que Jesus precisava ali para a cruz. Então, meu irmão, o que nós entendemos aqui é de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você foi traído, glória a Deus, segue a vida, esquece as coisas que para trás ficam e avança para o alvo. Se você sofreu perseguição, glória a Deus, a palavra do Senhor diz que benditos são aqueles que sofrem perseguição, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho aqui nesse culto. Se você não teve aquilo que você desejava, glória a Deus, persiga, esquece as coisas que para trás ficam, mas siga para o alvo, não pare, não fique parado, não fique estagnado. Há muitos e muitos anos, um pastor falou uma coisa que eu sempre esqueci, nunca esqueci: a vida com Deus é como se a gente estivesse numa escada rolante. Você está parado ali num degrau, só que a escada rolante está te movendo para cima ou para baixo. A vida com Deus, muitas vezes você imagina que você está estagnado, ou não, ou você está indo em direção ao teu alvo, ou você está regredindo em direção ao seu alvo. Você nunca está estagnado. Quem quer que você pense que você esteja estagnado é Satanás, porque ele sabe qual é o objetivo da nossa vida, ele sabe qual é o objetivo de Jesus em nós. Então ele quer que a gente fique estagnado com os medos, com as ansiedades, com as perseguições, com as angústias. Ele não quer que a gente avance. E o último aqui, Paulo vai falar: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Meu irmão, há um prêmio. Há um prêmio, há algo esperando por nós. Há um prêmio, há algo diferente para mim e para você. Há um prêmio, e prossigo para o alvo. Paulo vai falar isso para nós aqui. A palavra do Senhor diz, Romanos 8, 29, para nós orarmos: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos.
prêmio, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, eu queria orar essa manhã aqui por você e por mim, sobre 3 aspectos aqui. Sobre quanto mais nós conhecemos o Senhor, nós precisamos largar algumas coisas e considerá-las como perdas. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades do nosso dia, dos nossos dias. O que nós precisamos considerar como perda e o que nós precisamos esquecer das coisas que para trás ficam. O que você precisa esquecer? O que você precisa perdoar? O que você precisa esquecer? Em nome de Jesus, eu queria orar também para que nós possamos seguir o alvo que Jesus deixou para nós. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Feche seus olhos, por gentileza. Coloque a sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja na igreja há alguns anos e o Espírito Santo tem falado com você algumas coisas novas nesses últimos dias. Coloque a sua vida diante do Senhor. O que o Senhor tem ministrado ao seu coração? O que o Senhor tem falado ao seu coração nesses dias? O que você precisa deixar? Isso o Senhor falou muito forte no meu coração nesses últimos dias, mais essa semana. Sim, deveras considero tudo como perda. Eu vou te dizer, existem coisas que são perda e são pecados, e isso a gente não tinha nem que estar carregando. Mas o que Paulo está dizendo aqui são coisas lícitas, são coisas que ele tinha ali, coisas que aparentemente eram coisas boas. Você lê um pouquinho antes, versículos antes, você vai ver ali todas as características que Paulo estava trazendo ali. O que você precisa considerar como perda hoje, por causa do sublime conhecimento de Cristo? Queria orar por esse momento aqui, meu irmão. Feche seus olhos. Eu vou dar um tempo para você orar aí ao Senhor. Ora aí ao Senhor. É o seu jeito de lidar com a sua esposa? É o seu jeito de lidar com o seu marido, mulher? É o seu jeito? É o seu jeito de você recriminar tudo que ele faz, tudo que ele tenta fazer, você recrimina? É o seu jeito de você lidar com seus filhos? É seu jeito, talvez, Espírito Santo de Deus, eu creio que Ele esteja ministrando no seu coração aqui essa manhã. Talvez é o jeito de você lidar com seus pais. Você não compreende seus pais. Tudo que seus pais falam é errado. Tudo que seus pais falam tem um problema que você precisa considerar como perda por conta do sublime conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo, ele precisa gerar algo em nós, ele precisa gerar algo em nós. Talvez seja como você lida com seus negócios, talvez seja como você lida com seus clientes, talvez como você lida com o seu chefe, com o seu gerente, talvez seja como você lida com os irmãos da igreja, talvez como você lida com alguma situação. O que você precisa considerar isso como perda? Não considere mais, considere como perda. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco, Senhor, as nossas vidas diante de Ti aqui essa manhã, Senhor, para pedir a Ti, Senhor, e clamar, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fala mesmo aos nossos corações, o que nós, à medida que nós Te conhecemos, é que nós precisamos, Senhor, considerar coisas como perda. Deus, o que nós precisamos tirar do nosso barco, o que nós precisamos tirar das nossas mochilas, o que nós precisamos tirar das situações que nós carregamos nas nossas mochilas. O que, Senhor, precisamos? Fala aos nossos corações aqui essa manhã, Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a tomar essas atitudes. Ajuda a tomar, Senhor, o que nós precisamos considerar na sublime conhecimento de Cristo, Senhor. Não é muito falar, não é muito tocar, não é o muito Deus, não são essas coisas. Deus é o conhecimento de Cristo, Pai, porque aquele homem, ele vendeu tudo que tinha, porque ele alcançou, ele entendeu o que era o reino dos céus. E aquele jovem rico, Senhor, ele fazia todas as coisas, e Tu chegou para ele e falou: para que seja perfeito, vende tudo que tens. E aquele jovem rico, ele não vendeu, ele não entendeu quem chamava ele. Deus,
nessa manhã eu peço em primeiro lugar, ajuda-nos a entender o conhecimento de Cristo, Senhor, que é maior do que os nossos desejos, é maior do que os nossos anseios, é muito maior do que os nossos objetivos, do que os nossos propósitos de vida, é muito maior, Senhor, daquilo que nós precisamos para amanhã, é muito maior. Deus, ajuda-nos, Senhor. Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos dá força, nos dá, Senhor, Deus querido, coragem para largar as coisas que nós precisamos largar e considerá-las como perdas por conta do conhecimento de Cristo, Senhor. Isso se refere a tantas coisas, Jesus, prioridades, desejos, investimento de tempo, investimento de dinheiro, tantas coisas consideramos como perdas. Pai, ajuda-nos essa manhã, eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço também aqui, esquecendo das coisas que para trás ficam, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, aqui na individualidade. Ajuda-nos, Senhor, da nossa vida contigo, a esquecer daquilo que não acrescenta alguma coisa, Senhor, na nossa vida, aquilo que não acrescenta nada. A tua palavra vai dizer que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que não traz esperança. Nós precisamos esquecer, deixar as coisas que para trás ficam, deixar, Senhor, as coisas, Senhor, que não trazem crescimento, não trazem, Senhor, maturidade, não trazem situações boas. Ajuda-nos a esquecer, Deus querido, do pecado, daquilo, Senhor, que não acrescenta. Ajuda-nos, Senhor, a deixar para trás as traições, Senhor, Deus querido, as muitas situações das nossas vidas, Senhor. E Deus, eu te peço, ajuda-nos a prosseguir para o alvo. Ajuda-nos, Senhor, a não desistir, a não olhar para trás. Ajuda-nos a seguir te conhecendo ao alvo da vocação de Cristo. Ajuda-nos a te conhecer. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Senhor, o que é ter a provisão. Ajuda-nos a entender o que são as misericórdias do Senhor nos acompanhando e nos seguindo todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, Deus, a ter uma vida contigo, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço essa manhã. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço a estar nesse local, Deus querido, a estar, Senhor, no lugar seguro, no esconderijo do Altíssimo. Ajuda-nos, Senhor, Pai, a começar em mim, a começar nos meus irmãos aqui essa manhã. Pai, eu te peço, coloca-nos nesse local. Deus, eu te peço em nome de Jesus, coloca-nos nesse local. Deus, que nós possamos olhar a Ti, olhar a Tua face e declarar: Deus querido, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus, ajuda-nos a declarar em tempo e fora de tempo que, Senhor, Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa esperança, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa herança. Tu és, Jesus, aquilo que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus, eu te peço essa manhã também, Senhor, para terminar aqui, Senhor, essa oração. Deus, eu te peço em nome de Jesus, transforma, Deus, as nossas mentes. Transforma, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Senhor, transforma-nos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a olhar para frente. Ajuda-nos, Senhor, a crer. Ajuda-nos a continuar. Ajuda-nos a perseguir o alvo. Deus querido, como aqui em Oséias vai dizer, prossigamos e conheçamos o Senhor. Deus, eu te peço isso essa manhã. Eu profetizo isso, que nós seremos daqueles que iremos conhecer os teus passos. Nós seremos, Senhor, daqueles, Senhor, que nós iremos entender, Senhor, os teus planos. Deus, eu profetizo na vida de cada homem desse lugar, que nós seremos daqueles, Senhor, que irão dar e conhecer, Senhor, a tua vontade para nossas casas. E nós diremos, Senhor, se vamos, se não vamos. Os homens desse lugar irão abençoar os filhos e as suas esposas, em nome de Jesus, porque eles vão conhecer a Cristo de uma tal maneira que eles vão abençoar os seus filhos e abençoar as suas esposas, em nome de Jesus. Nós oramos, Jesus, pelas mulheres desse lugar, Pai, que essas mulheres
que as mulheres sejam mulheres e mães, Senhor, mulheres, Senhor, Deus, que vão conhecer a Ti de uma tal forma, de uma intimidade tal, Deus, que elas irão ajudar e apoiar, Senhor, os seus maridos a tomar ali as decisões, Senhor, e crescerem em unidade com seus maridos. Deus, nós oramos, Senhor Jesus, pelos casamentos nesse lugar. Deus, que sejam casamentos, Senhor, sadios, que eles conheçam a Cristo no dia bom, no dia não tão bom, que eles conheçam a Cristo, que cada casa seja uma casa de oração, uma casa de a Tua presença reinando, em nome de Jesus. Que aonde havia dúvida, que haja certeza, que aonde havia, Pai, confusão, que hoje haja paz, em nome de Jesus. Deus, que os filhos possam conhecer a Ti de uma tal forma, que os pais possam querer também Te conhecer, que os filhos possam abençoar os pais, que os filhos possam honrar os pais. Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, abençoa-nos, Senhor, com a Tua graça, abençoa-nos, Senhor, com a Tua presença sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, 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 em nome de Jesus.